E prosseguindo, agora vamos para threads. Bom, um thread é uma divisão do processo principal de um programa. Uma tarefa, né? Um processo pode ser dividido aí entre dois ou mais threads. Todavia, tá? Nem todos os processos são divididos em múltiplos threads, assim como nem todos os processadores são capazes de trabalhar tranquilamente com uma enormidade de threads, né? Processadores aí mais antigos aí têm mais, né, dificuldade nessa parte de processamento. Bom, os diversos threads que existem em um programa podem trocar dados e informações entre si e compartilhar os mesmos recursos do sistema, incluído o mesmo espaço de memória. Assim, um usuário pode utilizar uma funcionalidade do sistema enquanto outras linhas de execução estão trabalhando e realizando outros cálculos e operações. É como se um usuário virtual estivesse trabalhando de forma oculta no mesmo computador que você ao mesmo tempo. Os threads, né, assim como qualquer coisa no mundo aí, possuem vantagens e desvantagens ao dividir um programa em vários processos. E bom, uma das vantagens é que isso facilita o desenvolvimento, visto que torna possível elaborar e criar o programa em módulos, experimentando-os isoladamente no lugar de escrever em um único bloco de código. Outro benefício dos threads é que eles não deixam um processo parado, pois quando um deles está aguardando um determinado dispositivo de entrada ou saída, ou ainda outro recurso do sistema, outro thread pode estar trabalhando. No entanto, né, uma das desvantagens aí, né, que nem tudo é flores, é que com vários threads o trabalho fica mais complexo, justamente por causa da interação que ocorre entre eles. Como no slide aí, né, tem linkado, um thread pode assumir os seguintes estados, que são unstarted, running, suspended e stopped, certo? Devido à maneira rápida que a mudança de uma thread a outra acontece, aparentemente é como se elas estivessem sendo executadas paralelamente de maneira simultânea em hardwares equipados com apenas uma CPU. Esses sistemas, né, são chamados de monothread. Já para os hardwares que possuem mais de uma CPU, as threads são realmente feitas concorrencialmente e recebem o nome de multithreads, certo? Um exemplo aqui, tá? Os sistemas operacionais executam de maneiras diferentes os processos e threads. No caso do Windows, por exemplo, que aliás é o sistema operacional que eu uso aí, né, por motivos bem claros de, né, poder estar jogando jogos aí sem dificuldade, mas enfim. No caso do Windows, né, ele trabalha com maior facilidade para gerenciar programas com apenas um processo e diversos threads, do que quando gerencia vários processos e poucos threads. Isso acontece porque no sistema da Microsoft, a demora para criar um processo e ordená-los é muito grande. Enquanto isso, o Linux e os demais sistemas baseados no Unix podem criar novos processos de maneira muito mais rápida. No entanto, ao serem alterados, os programas podem apresentar o mesmo desempenho, tanto no Linux quanto no Windows. Vamos lá para a próxima parte aí, né, sobre threads. As threads da primeira categoria ULT, né, que são divididas aí na ULT e KLT. Bom, da primeira categoria ULT são suportadas pela aplicação, sem conhecimento do núcleo e geralmente são implantadas por pacotes de rotinas, que são códigos para criar, terminar, escalonamento e armazenar contextos. Eita, gaguejando aí complicado. Fornecidas por uma determinada biblioteca de uma linguagem, como é o caso da thread.h, biblioteca padrão da linguagem C, que aliás aí viva o Python. Essas threads suportam as mesmas operações que as threads KLT, que são criar, sincronizar, duplicar e abortar. Elas possuem como vantagem a possibilidade de implementação em sistemas operativos que não suportam nativamente esse recurso, sendo geralmente mais rápidas e eficientes.
pois dispensam o acesso ao núcleo. Evita assim a mudança no modo de acesso e a estrutura de dados fica no espaço do utilizador, levando a uma significativa queda de overhead, além de poder escolher entre outras diversas formas de escalonamento em que melhor se adequa. É outra, né, que a gestão da thread KLT não é realizada, tá, através do código do próprio programa. Todo o processo é subsidiado pelo SO, ou seja, o sistema operacional. Esse modelo tem a vantagem de permitir o suporte a multiprocessamento e o fato do bloqueio de uma linha de execução não acarretar bloqueio de todo o processo, não obstante. Aí temos a desvantagem de ter que mudar o tipo de acesso sempre que o escalonamento for necessário, aumentando assim o tão temido overhead, né? O bicho papão. Há quatro operações básicas na gestão de threads, que é criar, terminar, thread join e thread yield. Yield, não sei a pronunciação correta, né? Temos aí, né, no slide uma descrição bem básica e objetiva aí, né, que é basicamente define aí thread a nível do utilizador, que é o ult, e o nível do núcleo, que é o KLT. Voltando aqui para as quatro operações básicas. Bom, o criar, que é o thread creation, é basicamente uma thread que pode criar outras, sendo que depois dessas mesmas threads são executadas simultaneamente. Tá? A thread criador é a thread mãe e a thread criada é a thread filho. Threads incluídas na função main, quando executadas, podem criar threads filho. No diagrama a seguir, né? Que eu não lembro se eu coloquei o diagrama aqui. Tá, acho que sim. Mas beleza. Bom, vamos lá para terminar, que é a próxima operação básica, né? Que é o thread termination. Para a maioria dos casos, as threads não são criadas e executadas eternamente. Depois de terminado o seu objetivo, a thread termina. No fato, a thread que criou estas duas threads filhos também finaliza, né? Conclui ali seu objetivo ali para, né? Ela finaliza para não ficar ocupando processamento, porque sua tarefa atribuída se completa. Da matrix, né, de multiplicação, matrix multiplication, uma vez que o valor de CI é computado, a thread correspondente termina, em geral, quando a tarefa atribuída à thread completa. A thread pode ser terminada. Além disso, se a thread mãe terminar, todas as threads filhos terminam também. Por que isso é importante, né? Isso é importante porque as threads filhos compartilham recursos com a thread mãe, incluindo variáveis. Quando a thread mãe termina, todas as variáveis são perdidas e a thread filho não poderá aceder aos recursos que a thread mãe possuía. Assim, se a thread mãe terminar mais cedo que a thread filho, haverá um problema. Uma thread pode terminar das seguintes maneiras, que é retornando da sua rotina mais externa, a thread criadora, quando termina a rotina em que foi começada, chamando pth read _exit, né, que é um comando fornecendo um estado de saída, ou terminando através da função pthread _cancel. Bom, basicamente, tá, esse exemplo aqui está sendo elencado num algoritmo, tá, criado ali com a biblioteca que eu ensinei, elenquei anteriormente ali da linguagem C. Eu acredito que eu não coloquei esse algoritmo aqui, falha minha, mas bom, de forma descritiva aí, tá? É assim que funciona o processo ali na operação de terminar uma thread. Agora vamos para o sincronizar, que é o thread join. Imagine a segunda situação. Você está estudando para uma prova, certo? Aliás, faz um tempo aí, né, que eu não estudo para uma prova, porque enfim, então você pede o seu irmão mais novo para comprar uma pizza. Neste caso, você é a thread principal e seu irmão a thread filho.
Uma vez que você deu a ordem, você e seu irmão começam a executar uma tarefa simultaneamente. Agora há dois casos a se considerar. Primeiro, seu irmão traz a pizza e termina enquanto você estuda. Nesse caso, você pode parar de estudar e comer a pizza. E segundo, você acaba de estudar mais cedo e dorme e depois a pizza chegará. A junção de threads, né, que é o thread join, é destinada para resolver este problema. A thread pode executar o thread join e aguardar até a outra thread terminar. No caso acima, que eu também não coloquei aqui, olha só, o próximo é o mutex, mas enfim. Não coloquei o exemplo aqui desse exemplezinho aqui com irmãos e pizza, mas enfim. Você é a thread principal, né? Eu sou a thread principal e devo executar o thread join aguardando o meu irmão, que é a thread filho, terminar. Em geral, o thread join é utilizado para a thread mãe sincronizar com uma das thread filhos. Então, basicamente, ele é um sincronizamento ali das ações que ele toma. E por fim, temos o thread yield, o rendimento da thread. Suponha que você executa um certo número de programas, tá? O tempo todo no computador. Isso é possível devido à CPU escalonar pouco a pouco outros ciclos da CPU. Assim, outros programas podem ser executados. Isso pode ser um problema de política de planejamento do sistema operativo. Entretanto, quando escrevemos programas com múltiplas threads, temos que fazer corretamente para que algumas threads não ocupem a CPU eternamente, né? Ou por um tempo muito longo sem abandoná-las. Se não terminar na situação acima, quando uma ou duas threads executam enquanto outras simplesmente esperam para retornar, liberamos espaço na memória graças a thread yield, quando a thread executa a thread yield. A execução da thread, né? Eu tô falando tantas vezes thread, gente. A suspensão é a suspensa, a CPU passa para uma outra thread em execução. Essa thread aguardará até a CPU tornar-se disponível novamente. Então, basicamente, ali é um mecanismo, né, para performance. Só fiquei um pouco triste aí por não ter inserido o, o algoritmo ali que eu encontrei ali sobre o exemplinho ali de código, que era bem legalzinho. Mas enfim, aqui eu tenho uma imagem, né, do modo usuário e aqui o modo kernel, né? Ou seja, aqui seria um exemplo, né, uma imagem exemplificando o UT e aqui o KLT. Foi as descrições aí que eu dei anteriormente. Bom, basicamente eu terminei aí a validação sobre threads. Acredito que essa deve ter ficado bem longa e bem massiva, porque eu devo ter falado bastante coisa com pouca imagem. Mas eu acredito também que eu consegui elencar aí os pontos mais importantes de forma geral sobre esse tópico. Então vamos para o próximo vídeo.